Bom, só para fechar o assunto de Neno, então, ontem eu vi algumas matérias bem escrotas, inclusive uma matéria péssima, uma matéria horrível do Cosme Rimoli, do portal R7 também, repercutiu muito forte no nosso grupo lá de membros, em que o pessoal estava lá comentando e estava revoltado, e não fui nem eu que botei, estou deixando para comentar hoje aqui com vocês a respeito disso, falando que o Dineno não marcava gol há 200 dias. Ou seja, o cara passou 2024 inteiro machucado, aí teve as férias, ele voltou a jogar tem pouquíssimo tempo, ou seja, tem 20 dias que o cara voltou a jogar sem relacionar, 30 dias, e o cara destacou que o cara não marca gol há 200 dias. Pelo amor de Deus, né, meu camarada? O número pode até ser concreto, mas é uma manipulação completamente bizarra sobre esse assunto, de dizer que o cara não marca gols há 200 dias, porque ele não está jogando há 200 dias em sequência. O cara passou desses 200 dias 180 sem poder jogar, então não faz sentido nenhum quando a gente pega para fazer uma comparação dessa, mas é aquela famosa máxima de sempre deixar de forma pejorativa, diminuir, depreciar aquilo que é do São Paulo. É um prazer inenarrável de fazer o São Paulo ser saco de pancada, é um negócio completamente absurdo. E o pior, tem São Paulino que encampa isso e acha lindo, acha maravilhoso fazer esses destaques. É fato que o jogador estava machucado esse tempo todo, você não tem como destacar. É uma coisa de a gente chegar aqui e falar assim, olha, rapaziada, o Caleri não marca gol há 4 meses. Qual o nexo de eu falar isso? O Caleri não marca gol, mas ele tá machucado. Não importa, não marca gol há 4 meses. Vou ficar fazendo matéria disso. Chega a ser bizarro até uma comparação dessa. Assim, meu amigo Cosme Rimoli, sua matéria foi péssima. Você me desculpa, mas foi horrível. O que mais? Falando agora sobre o Lucas Perry, que está aí negociando, está recebendo proposta para deixar o Lyon e jogar no Milan da Itália. O Lucas Perry, que o São Paulo ganhou dinheiro na transação na venda do Botafogo, manteve percentuais e mecanismos de solidariedade. O Botafogo chegou a fazer aquelas negociações casadas com o Lyon, que o São Paulo não aceitou, entrou com um processo na Corte Arbitral do Esporte, entrou com um processo de requerimento dos valores de transação, e o Textor, o Botafogo, entrou em acordo com o São Paulo para o pagamento dos valores, porque o São Paulo não concordou com a mexida dos valores de mercado do PR na época. O São Paulo entendeu que aquilo era uma manipulação e o Botafogo entrou em acordo com o São Paulo e tem lá um pagamento que vai ser feito paulatinamente aí ao longo do tempo, junto com outros pagamentos que ainda estão aí em aberto, que o Botafogo está pagando ainda. Ou seja, a SAF do Botafogo, ela alonga os pagamentos de dívida, ela não paga tudo de uma vez, como a maioria acha. Tá tudo resolvido no Botafogo. Não tem nada resolvido, eles estão alongando. Pra vocês terem uma ideia, o próprio Henrique Almeida, que é uma dívida de 2013 do Botafogo com o São Paulo, continua em aberto. Eles estão pagando paulatinamente essa dívida, que é uma manipulação ridícula. Por quê? Porque eles pegam esse dinheiro mensalmente, aplicam numa conta e só com o dinheiro que rende, eles vão pagando mensalmente o São Paulo só com o rendimento do valor. Ou seja, só beneficia a SAF do Botafogo e o São Paulo ainda fica sem receber a grana efetivamente. Tá, o acordo foi feito, vai receber. Mas vai receber mensalmente a perder de vista, igual outros acordos aí, como o do próprio Lucas Perry. Pelo menos a gente conseguiu de volta. Então, na transação do Lucas Perry, do Lyon, acontecendo, o goleiro Mainan, que é do Milan hoje, deve ir para o Chelsea, está fechando essa negociação, e o goleiro Lucas Perry deve ir para o Milan. No caso de acontecer a negociação, eles estavam lá negociando com o Sviller, que é da Roma, mas a Roma não quer liberar para um time nacional, também um time do mesmo país, e o Milan tem aí na mira o Lucas Perry. Se o Lucas Perry for vendido para o Milan, com os valores que estão sendo aventados, o São Paulo ganha 4,2 milhões de reais na transação via mecanismo de solidariedade. Lembrando que já ganhamos o mecanismo de solidariedade do Marquinhos na compra dele pelo Cruzeiro, valor na faixa de 500 a 600 mil reais para a gente poder receber também, que soma aí, aos pouquinhos vão somando aí na conta do clube para essa janela de transferência. Deixa eu só responder uma mensagem aqui. O que mais? A gente está na expectativa aí, como já falei para vocês, do Casemiro, do Antony, do Sara, do Tuta,
tem uma série de jogadores aí que a gente continua na expectativa de ganhar um farpelo de dinheiro. E somando aí, se der tudo certo, o São Paulo já fez um levantamento, o São Paulo pode conseguir não só angariar valores pequenos, como a gente vem falando agora, a gente está falando de 4 milhões do Pérez, 500 mil, 600 mil do Marquinhos, como a gente pode também ganhar, tem um Elinho, né, que a gente já destacou que alguns clubes brasileiros estavam interessados na compra dele, então a gente pode receber aí uma boladinha grande se nessas vendas de jogadores a gente conseguir movimentar uma grana. Os principais jogadores, os players que com certeza vão ser vendidos, para mim, Antony é o primeiro de todos, com certeza aí está na mídia do Leverkusen, que ontem, pelas informações que saíram na mídia, teve concretizado a sua negociação, aí vamos ver se confirma mesmo oficialmente, do Wirtz, que era do Leverkusen também, vendido por 150 milhões de euros. Meu amigo, é R$1 bilhão a negociação do Wirtz para o Liverpool. Que contratação absurda. Vamos ver se o cara consegue render, é um risco gigante. Mas aí o Leverkusen enche o bolso de grana. E aí o Antony está considerado aí na faixa, o Ten Hag foi para lá, que era o técnico dele da Ajax. E ele quer contar com o Antony. Dizem que o Antony poderia ser comprado na faixa dos 40, 50 milhões de euros. O São Paulo também recebe uma grana. Casemiro é outro que está aí no bolo. Também pode ser vendido, também pode ser negociado nessa janela pelo Manchester United. Vamos ver como é que a coisa vai se consolidar para a próxima temporada e a gente fica aí na torcida para que a gente some dinheiro e a gente ganhe cada vez mais. Salve, salve, rapaziada que acompanha o canal. Antes de irmos para a próxima notícia, deixa eu te falar do nosso novo parceiro, Tadala Natural. Para você que está com problemas ou apenas deseja melhorar a sua performance na hora H, esse sem dúvida é o melhor, mais potente e saudável. Liberado pela Anvisa sem contraindicação e contando com 9 ingredientes afrodisíacos. Ele é um suplemento natural que vai lhe ajudar a disputar a melhor partida da sua vida. Não corra riscos tomando substâncias com efeitos colaterais e componentes químicos. Invista na sua saúde sexual com segurança. Clique no link abaixo que está na descrição ou no primeiro comentário afixado e garanta o seu com direito a frete grátis para todo o Brasil. Aproveite a oferta e ganhe também até 3 frascos de graça sem custos adicionais. Tironi, salve. É até estranho, né? A apresentação na véspera de um jogo, na abertura da janela e no estádio do Morumbi. Tudo muito diferente na apresentação do Dineno, mas tem as suas justificativas, né? São Paulo conseguiu contratar o jogador numa operação rápida, para quem estava procurando um atacante desde o Caleri se machucou, mas a janela do Mundial, o São Paulo aproveitou a janela do Mundial, né, que se encerrava dia 10 de junho, para contratar o Dineno junto ao Cruzeiro e, na verdade, contratou o Dineno por empréstimo, não em relação ao Cruzeiro. É um contrato até o final do ano só com o Dineno. O Cruzeiro rescindiu o acordo com ele, é um jogador livre no mercado e o São Paulo contratou até o final de 25 com metas para ele renovar, se atingidas as metas, por mais um ano, né? Ele é um jogador de 30 anos, que chegou muito badalado ao Cruzeiro pelas mãos do Ronaldo, quando a SAF do Cruzeiro ainda era do Ronaldo Fenômeno. Veio do futebol mexicano, onde passou 4 temporadas muito boas, mas no Cruzeiro, depois de um bom começo, ele se machucou diversas vezes, inclusive a última lesão, uma lesão séria do ligamento cruzado, e é agora que ele está voltando dessa lesão. Participou de apenas 5 partidas nessa temporada, e o que ele disse para juntar apresentação e jogo é que ele não tem mais tempo a perder, né? Tem gente que já disputou 20 jogos na temporada, ele disputou 5, ele está emprestado, e ele agora, em condição clínica boa, fez questão de participar dos treinos que poderiam incluí-lo na relação de jogadores para a partida contra o Vasco. Então, a pressa é do São Paulo e também do jogador. O nosso simpático Dineno, a gente já falou bastante sobre o jeitão dele, né? Parece parecido com o Caleri, brigador, argentino, conhece o Diniz, porque foi treinado por ele lá no Racing. Zubeldia, o Diniz não, pelo amor. O Diniz é o técnico do Vasco, conhece o Zubeldia e tal, foi treinado por ele lá no Racing. A pergunta é, será que ele tem chance de jogar amanhã, de entrar?
Acho que tem. Ao longo do jogo. Ao longo do jogo. Sobretudo se o São Paulo não estiver ganhando, né? Ele de fato tem essas características mais parecidas com as do Caleri, né? Sobretudo o jogo aéreo. Então, aquele centroavante de área, quando você tiver em dificuldade ou em partidas específicas, acho que passa a ser uma opção que não é a opção do André, que não é a opção do Rian. São jogadores diferentes, né? Na entrevista, lá na apresentação lá do Casares no Morumbi, não foi apresentado no Morumbi porque é o reforço do ano. Foi apresentado também no Morumbi porque a sala de entrevistas do CT da Barra Funda está em reforma. Então, se as pessoas não sabem, deu um ar assim de... Pô, apresentação no Morumbi normalmente super craque. Né? Mas aproveitou para conhecer o estádio, nunca jogou no estádio. E foi uma boa entrevista. Os jogadores argentinos têm aquela coisa. Primeiro, que me chamou a atenção, ele evitou justamente as comparações com o Caleri, né? De quem já era conhecido, é amigo, foi o cara que o recebeu. Segundo ele, foi o cara que deu as dicas sobre o São Paulo. Então, eu acho que ele tentou logo não se colocar como substituto do Caleri, até porque o Caleri não volta mais esse ano. E se ele atingir a meta, ele vai ficar para o ano que vem aí concorrendo de fato com o Caleri. Então, acho que ele, na minha opinião, ele evitou ali... estou chegando para o lugar, né, do meu compatriota. A camisa é parecida, é a 19, não é a 9, é a 19. E acho que ele tem alguma chance de jogar assim, se o jogo estiver enroscado, ou dependendo da situação. Bom, ele é no possível novidade, né? Porque voltar mesmo, ninguém volta. Nenhum dos machucados, zero. Nenhum vai voltar, a não ser quem já tinha voltado desde o último jogo. Então vai com aquela turma mesmo, né? Não vai ter Marcos Antônio, não vai ter Lucas, não vai ter Oscar, nessa turma toda. Só depois da parada, orem para os céus. É isso? Exatamente, né? Existia expectativa, foram 10 dias, né? Desde o último jogo do São Paulo, por alguma volta do DM. Acho que esse é o karma da temporada e ameaça o retorno do São Paulo para a temporada, na minha opinião, que a maratona vai continuar depois do Mundial de Clubes lá. Os dois que voltaram antes, você citou bem, um já tinha voltado desde a Libertadores, o Henrique do Carmo, inclusive, são os dois meninos, né? Henrique do Carmo voltou, participou do jogo contra o Tadieres, e o Luca tinha voltado e participou do jogo com o Bahia. Esses dois estão à disposição. É bem possível até que o Luca comece jogando, a gente pode até tentar esboçar o time. Mas não volta ninguém do DM, só voltam aqueles que estavam suspensos. E eram dois jogadores importantes, né? O Alisson. E o André Silva. Pô, nem o Ferreirinha, achei que o Ferreirinha pudesse. Não. E os caras da data FIFA, eram 3, né? Os 3 estão relacionados, mas um só por, desencargo, consciência, vontade, Ferrarese. Que é o Ferrarese, que jogou os 2 jogos inteiros pela seleção da Venezuela, o último contra o Uruguai no Uruguai. Esse deve ter pouca condição de jogo. O Bobadilla jogou 30 minutos contra o Brasil em São Paulo, participou do treino na manhã de quarta-feira, logo depois do jogo Brasil e Paraguai, prestou depoimento naquele caso da xenofobia à tarde, vai estar no banco e é uma opção, né? Eu acho que ele possivelmente até entre no jogo, porque são poucas opções. E o Alves estava com a seleção sub-20 lá no Egito, voltou a tempo do treino de quarta, mas muito desgastado, não treinou e vai ficar no banco também. Até porque tem uma outra ausência além dos machucados, o Rodriguinho está suspenso. É verdade. Poderia ser uma opção, tem poucos jogadores de novo para o jogo contra o Vasco. Cara, passaram-se 10 dias, parece que passou um ano e volta tudo igual. Impressionante. Bom, vamos tentar formar um time aí, vai. Só Rafael... não volta igual porque tem o Dineno. E o Alisson. Né? E o Alisson e o André Silva. Então vamos lá. Rafael, Cedric, não tem outro. Uhum. Aí, zaga, Alan Franco e Arboleda. Ou Alan Franco de fora com Arboleda e Sabino. Foi essa. Se você for reparar,
as duas últimas zagas do São Paulo foram formadas por Arboleda e Sabino, né? O O Franco, Alan Franco também ainda em vias de renovar, renova ou não renova, fala que dizem que tá caminhando, mas ninguém sabe, até o fim do ano tem um negócio aí. Então tem uma dúvida entre Sabino e Alan Franco, sendo que o centroavante do Vasco é o Verratti. E o Sabino é melhor no jogo aéreo que o Alan Franco. Né? Certo, então, pode ser mesmo. Até Arboleda e Alan Franco, vai. Arboleda e Sabino. E na esquerda o Enzo. Aí, Pablo Maia, Alisson. Isso. E Luciano. Isso. Ferreirão, André Silva e Luca. Ou dobra de lateral esquerdo. Não tem outro jogador. Lateral, é isso. Não tem outros. É isso. Não tem outros e também não tem troca. Esse time aí, depois quando tiver que trocar... A troca tem, sei lá, se o Alan Franco ficar na reserva, ele é o zagueiro reserva, você tem o Wendel para entrar, né? Você tem o Bobadilha para entrar, você tem o Alves talvez para entrar, você tem o Henrique do Carmo para entrar, o Rian e agora o Dineno. Tá. Pouca coisa, hein? Muito pouca coisa. Não tem tipo um meia, né? Porque não tem o Oscar. Só, mas mais ou menos. Tem o Luciano, meia atacante, o Oscar tá fora e o Alves. Daí é o Mundial de Clubes, vai ficar foco no Mundial, só os clubes do Mundial jogando um mês aí que a galera vai ficar parada mesmo. Aí a gente espera que todo mundo volte, pelo menos, né? Na volta, que a turma esteja de volta. O São Paulo vai dar uma boa folga pra galera, né? Todo mundo vai ter férias, todos os clubes terão férias. Todos os clubes vão ter férias, exatamente. Não está definido ainda o período do São Paulo, se 10 ou 15 dias. Mas é isso, Tino. Mais do que eventuais novos reforços, pode até acontecer em alguma composição e várias novas saídas, né? Igor Vinícius, Lisiero, talvez Luan, talvez Juan, talvez algum menino da base, né? Mais saídas do que entradas. Não se anime totalmente com o Dineno, que foi... abriu a janela, chegou um, não vai chegar... Não vai ser outro, não vai ter. Mais do que chegadas, a questão da recuperação dos principais jogadores, acho que fora o Caleri, que está fora da temporada, e a dúvida do Luiz Gustavo com a embolia pulmonar, cara, o São Paulo precisa recuperar seus jogadores. Não é possível, eu esperava que pelo menos um Ferreirinha pudesse jogar, o cara tá parado aí. E são todos os problemas mais diversos, né? Contusão muscular são duas apenas. Isso, que são do Marcos Antônio e do Oscar. E o Marcos Antônio também pode ser que nem volte, porque pode não ter contrato, né? Precisa contratá-lo em definitivo. Exato. Rapaz, duríssimo. Muito bem. Só pra gente fechar o vídeo de hoje, titular da Copinha de 2025, Guilherme Reis não deve continuar no São Paulo. Ele tem contrato somente até julho deste ano e aí, pelo que a gente conseguiu de apuração, ele deve sair do São Paulo. Ele já não vem jogando com uma certa frequência na equipe profissional. Depois da Copinha, o São Paulo entende que é o momento de dar oportunidades para outros dois atletas que, na visão interna ali do departamento de base, são dois atletas até mais promissores do que o Guilherme Reis. Esses são os casos do Nicolas, que renovou seu contrato recentemente até 2029 com o São Paulo, e também do Riquelme, que também renovou o contrato recentemente. Essas seriam as duas opções que o São Paulo entende que serão mais promissores do que o próprio Guilherme Reis. Então, por conta disso, o São Paulo entende que não faz sentido fazer essa renovação de contrato com o Guilherme. Acredito eu que o Guilherme é um bom jogador, fez uma boa Copinha, inclusive, pode não ser um jogador, por exemplo, né, que seja promissor a ponto de Riquelme e de Nicolas, mas eu acho que é um bom jogador para compor elenco. Ele foi titular durante toda a campanha da Copinha, não foi um dos destaques, mas foi titular absoluto, foi o dono da posição e também agora deve buscar um novo destino aí nos próximos dias. Inclusive conversei com pessoas que trabalham com o atleta, já tem alguns contatos de equipes importantes do futebol brasileiro para ele continuar aí a sua carreira. Também tem algumas equipes de fora que sondam a situação do atleta e acenam com uma possibilidade de contratação. Fato é que ele não deve ficar no São Paulo, seu contrato vai expirar agora e ele deve
procurar um novo destino para dar seguimento na sua carreira. Repito, é uma pena, eu acho que ele poderia ser utilizado, mas há um entendimento ali de que existem outros atletas hoje que estão na frente dele. O que você acha dessa situação? Você lembra do Guilherme Reis na Copinha? Você gosta dele? Deixa aqui nos comentários. Eu acho muito isso obrigado. Fantástico, cara. Para mim, assim, tem que ter essa preservação aí de Cotia. E ainda em cima da base, quando a gente fala dessas possibilidades, quando a gente fala desse elenco montado para a temporada, tem muitos nomes que a gente mencionava, né? E as vendas serão também algo que a gente tem que observar, que é algo natural. Infelizmente, hoje o mercado do futebol, ele, enfim, deixa as vendas aí, o São Paulo precisa vender, mas tem uma nova contratação também, que isso é algo curioso, né? Porque mostra muito como é algo de família, de repente, né? Que é o sobrinho do Rian Francisco, que a gente vai colocar na tela a imagem. Peraí, o Rian Francisco tem sobrinho, cara? O sobrinho do Rian Francisco. E, cara, ele é a cara do Rian, um negócio impressionante, assim. Mas ele é o novo, então, jogador do Sub-15 do São Paulo, enfim, Guilherme Francisco, Guilherme Santana foi, então, oficializado como novo jogador, e ele tem, então, essa evolução aí agora da família do Rian, aí na base de São Paulo, por óbvio, uma coisa puxa a outra, e não é também que ele está sendo contratado apenas por ser sobrinho do Rian. Sim. Falam que ele é bom de bola, garoto tem esse talento aí também, mas é interessante ver esse laço familiar, né, porque são jovens que crescem no São Paulo, que tem ali, então, essa identificação, e tá aí, então, essa possibilidade aí. Ele é meia, tá? Vale passar essa informação. É meia, não é centroavante, não é o cara que dá aquelas cavadinhas, mas vira mais uma opção pra base aí. É uma diferença de idade de 3 ou 4 anos, né, cara? Que bizarro. Essas coisas acontecem, mas... Família do Rian aí... Daqui a pouco vem os netos do Rian, a gente nem sabe, né? É bizarro, mas enfim... É legal demais, assim, importante ter esse laço familiar, é curioso na realidade, né? Mas espero que ele venha para somar para o São Paulo, para a base do São Paulo, né? Obviamente, eu acho que o Rian não tá com essa moral toda para já indicar sobrinho, né? Longe disso. Então, acho que esse menino vem aí para o Sub-15 com as próprias pernas, vem mostrando o futebol que ele tem. Então, legal demais e curioso, né? Curioso ver que a família Francisco aí vai se proliferando na base de Cotia. Espero que fiquem por um tempo, né? Tanto o Rian quanto o sobrinho dele, né? Pô, sensacional. Mas bora falar agora, Leozão, de uma contratação que vocês já sabem, mas do ponto de vista de análise, a gente tá falando de mercado, a base, obviamente, tem muita relação com esse mercado do São Paulo, as saídas principalmente, quem sai, quem pode chegar, tem muita relação.